Oi, pessoal, tudo bem? Queria compartilhar algo com vocês. Eu quero trazer aqui conteúdos do meu trabalho, do que eu aprendo e também de como Deus usa o meu trabalho, a minha vida pessoal, algumas coisas do meu dia a dia para falar comigo e de alguma forma eu quero trazer esses ensinamentos de Deus para mim aqui nesse canal, nesse conteúdo. E, bom, para quem não sabe, um dos meus trabalhos é sobre desenvolvimento criativo. Eu estudo sobre isso há mais de 3 anos e Deus ele fala muito comigo nesse processo. Então, para quem não sabe, criatividade, já quebrando muitos mitos, não é uma habilidade só para algumas pessoas, também não é uma habilidade só para artistas, né? Então, designers, pintores, atores, músicos, não. A criatividade é uma habilidade nata do ser humano, é um superpoder que Deus deixou pra gente poder criar, né? Pra gente desenvolver ideias, projetos, resolver problemas, já que, como ele diz, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A primeira característica de Deus foi um Deus criador. Ele criou o mundo, criou os céus e terra. E nós temos essa característica em nós para trazer solução, transformação para a terra. Então eu acredito muito nisso e eu quero trazer conteúdos para trazer luz sobre esse assunto, né? Porque muitas pessoas estão travadas em seu potencial criativo. E eu quero trazer um pouco desse conteúdo aqui. Entendendo um pouquinho sobre isso, sobre criatividade, acho que o ponto principal, como a criatividade é uma resolução de problema, é ter clareza do problema. Então, muitas vezes a gente cava o poço no lugar errado e isso não é efetivo. Então, ter clareza do problema é fundamental, o primeiro passo. Mas, uma vez tendo clareza do problema, a gente entra no processo criativo, né? Então, desenvolver a solução desse problema. Dentro do processo criativo, a gente tem 4 etapas: a preparação, a incubação, a iluminação e a validação. Então, muitas vezes a gente, por não entender e não conseguir dominar um pouco o nosso processo criativo, a gente só fica em uma etapa, que é a preparação. Então, muitas pessoas encontram o problema, têm clareza do problema e aí colocam toda essa energia para resolver esse problema, estudando, pesquisando, trabalhando, focando nisso, em gastar sua energia para desenvolver ali uma ideia. E é muito legal, isso é importante, só que tem outra etapa que é fundamental, que é a incubação. Nesse momento a gente desconecta do problema, a gente desconecta do estudo, a gente realmente desliga disso, né? A gente sai desse ambiente, vai para um outro ambiente e deixa o nosso inconsciente trabalhar. Nesse momento, o nosso inconsciente faz as conexões do nosso repertório, com tudo que a gente já estudou, com tudo que a gente já viu, com problemas, as possíveis soluções, mas também com o nosso repertório criativo. O que é o repertório criativo? É a nossa bagagem de experiências vividas. Então, o nosso inconsciente traz essas conexões e traz essas ideias. Traz, nesse momento que a ideia vem, que a gente vê, eu tive uma ideia, tive um insight, veio o eureka. Então, aqui é a iluminação. E aí, no momento da iluminação, a gente trabalha em cima dessa ideia que surgiu e aí a gente valida, coloca ela em prática para ver se deu certo, senão a gente volta todo o processo. E entender isso traz um domínio melhor sobre o nosso processo criativo. E estudando sobre isso, Deus falou a importância do descanso. Então, nos dias de hoje, a gente sabe que descansar é muito difícil, não deveria ser, né? Principalmente para cristãos, que a palavra diz, né? A importância do descanso, mas essa é a realidade atual, né? Então, quando Deus ele trouxe o descanso dentro de todo o estudo do processo criativo, ele me deu uma visão muito legal, porque muitas vezes a gente está na nossa vida, no nosso processo, no nosso dia a dia, correndo atrás de propósito, chamado, família, ministério, trabalho, e a gente está naquela crescente, sabe? Lenta, lenta, na força do nosso braço. A gente está aqui na preparação. E a gente acha que assim a gente vai alcançar alguma coisa. Até vamos, mas é lento, é pesado, não deveria ser. E quando a gente tem o descanso, lembra da incubação? Aí surge um insight. O descanso é no Senhor.
E aí quando o insight vem, a gente dá um salto. E isso acelera o processo. Então, Deus ele começou a falar a importância de descansar nele, como buscá-lo em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. E como descansar nele traz essa aceleração de processo, essa aceleração de desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente está meses tentando algo, lutando, batalhando, fazendo na força do nosso braço, mas quando a gente entra na presença dele, descansa nele, ele traz uma aceleração, algo que poderia, sei lá, um mês a gente trabalhando na força do braço ali, em 1 hora com ele, isso pode ser resolvido. É claro que não tem uma fórmula mágica, mas é um processo, é uma caminhada de buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu entendi processo criativo, o Senhor ele falou comigo e como isso é importante para a gente que está se desenvolvendo no meio, né? No meio cristão, no meio corporativo. Então, a gente quer se destacar, a gente tem esse senso de propósito e não dá para ir sozinha, não dá para força do braço, não dá para ficar só na preparação. A gente precisa do descanso e o descanso é no Senhor. Então, eu queria trazer isso, né? Tanto para você ter uma noção sobre o processo criativo, para trazer soluções aí para o seu dia a dia, mas também para você conseguir descansar no Senhor. Eu quero orar sobre isso, se isso faz sentido para você. Eu quero orar e eu quero agradecer ao Senhor porque Ele é o nosso descanso. Então, Pai, obrigada porque o Senhor é nosso descanso. Obrigada por cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. E eu oro para que cada um possa descansar no Senhor e que nesse lugar possa se encher de ideias, pode se encher de estratégias e possa ser acelerado, né, nesse processo, para que as ideias venham de forma efetiva, as estratégias venham de forma efetiva, que essas pessoas se posicionem e se levantem para refletir a sua glória, para que o Senhor seja glorificado. É isso que eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada para quem ficou até aqui e a gente se vê na próxima.